E aí pessoal, salve na nave, dando continuidade ao nosso assunto de retas. A gente falou no último vídeo sobre a equação vetorial da reta, equações paramétricas e simétricas da reta. E agora a gente vai falar sobre posição relativa de reta e reta e o que significa isso. Bom gente, pelo nome posição relativa de reta e reta é a posição relacionada a duas retas. Por exemplo, se você me dá a equação de duas retas, eu consigo determinar se elas são paralelas, a posição que elas se encontram uma relacionada à outra. Sacou pessoal? É isso que eu tô querendo dizer. Então a gente falou sobre produto misto, identidade de Lagrange, orientação do espaço, infelizmente faltou a minha parte falar. E agora a gente vai falar exatamente sobre distâncias e posições relativas. Agora é sobre posições relativas, depois distâncias. Bom, posições relativas é bem tranquilo. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a posição relativas entre reta e reta, tá? Então bora lá. Como você determinaria se, numa questão, ele te dá exatamente as duas equações vetoriais de duas retas, e como você determinaria se elas são paralelas, se elas são perpendiculares, enfim, se elas se cruzam, não se cruzam, enfim. Posição relativa entre reta e reta. Se elas são paralelas, quer dizer, perpendicular eu já falei. Perpendiculares se diz em relação ao ângulo também. De reta e reta, opa, calma aí. Pronto. Então a primeira coisa que eu vou fazer, gente, normalmente eu construo enunciado. Nesse caso, eu vou construir um mini enunciado. E o que eu quero dizer? Primeiro caso que a gente tem, eu vou chamar de caso A. Caso A. O caso A é a gente ter o caso em que as retas dadas elas são reversas. Ou seja, como que eu determinaria se essas retas elas são reversas mesmo? Então vamos lá. Sejam a reta R, aqui eu vou escrever o enunciado, seja uma reta R definida, e a gente vai definir aqui a reta R. A reta R é definida da seguinte forma: x é igual a A mais lambda VR, que é o vetor em relação à reta R, onde eu tenho exatamente que A vai ter coordenadas x1, y1, z1, certo? Daí tudo bem. E o vetor VR, que está como vetor U no documento, VR, vai ter coordenadas A1, A2, enfim, A1, B1, C1. E a reta R, S, né? A reta S, definida. Ele vai escrever aqui a equação da reta S. X, que é um ponto genérico qualquer, é igual a B mais lambda VS, onde eu tenho exatamente as coordenadas de B como x0, y0, z0 e VS, que é o vetor diretor da reta S, igual a A2, B2, C2. Bom, essas retas são chamadas de reversas, reversas, se e somente se, tá pessoal, somente se o conjunto gama, que é exatamente constituído pelo conjunto de vetores UV e o vetor AB, certo? Os vetores UV e AB é linearmente independente no espaço vetorial V3. Isto é, ou seja, isso significaria o que, pessoal? Que o determinante... Qual é a coordenada do vetor U, gente? Que o vetor U aqui é o vetor que eu chamei de VS. Eu tenho que modificar aqui. O enunciado aqui eu estou copiando o enunciado direto, eu não estou modificando as coisas. Vetor VR, vetor VS, AB. Então, quem é o vetor VR? A1, B1, C1. Quem é o vetor VS? A2, B2, C2. Quem é o vetor AB? É exatamente diferente das coordenadas de BA. Ou seja, x1 menos x0,
y1 menos y0, z1 menos z0. E o determinante disso tem que ser diferente de zero, para que esse conjunto seja linearmente dependente, que é exatamente ser base, né? Significa esse conjunto formar uma base. E aqui tá, a gente está com o determinante, né, formado aqui. Até aí tudo bem, pessoal? Isso aqui é o que? É o caso de uma... Dado duas retas, eu te dei duas equações. Primeiro, você vai ver o que? Você vai calcular o conjunto formado pelos vetores, dos vetores diretores de cada uma das retas, pelos vetor formado entre as diferentes coordenadas dos pontos pertencentes a cada uma dessas retas. E você vai ver se isso constitui uma base, ou seja, gerar o espaço vetorial pela definição, se for linearmente dependente, ele gera. Logo, é verificar se é linearmente dependente. Aí você pode verificar pelo determinante, ou você faz um sistema de equação, que é mais fácil verificar por determinante. Certo? O caso B é o que? Se, por exemplo, poxa, não deu linearmente independente, esse conjunto deu linearmente dependente, então o que essas retas serão? E eu já adianto para vocês, esse conjunto é linearmente independente e sendo linearmente dependente, apenas isso, quer dizer que essas retas, os vetores diretores delas são paralelos, ou seja, quer dizer que as retas são paralelas, já que os vetores diretores têm a mesma direção da reta, então retas paralelas. Concorda comigo? Faz total sentido, né? Então bora lá. Retas paralelas, vai ser o segundo caso. E o terceiro caso e o último que nós teremos é exatamente das retas serem concorrentes. Retas paralelas, bora lá. O segundo caso aqui, retas paralelas. Então eu vou copiar a mesma coisa, tá? Seja a reta R. Bom, o que acontece, gente? O enunciado de A vai equivaler ao enunciado de B, pode ser? Pode ser assim? Então, vê. A única diferença do enunciado é o então. O então sempre será diferente, tá? Mas o enunciado é o mesmo. Então, aí eu vou escrever uns 3 pontos assim. Então, as retas de RS são paralelas se, somente se, o conjunto é linearmente dependente em V3 ou seja, nem precisa fazer isso. O conjunto eu vou chamar de gama-linha. Gama-linha, que é exatamente o conjunto formado entre os vetores diretores VR e VS. Ou seja, basta eles serem paralelos, que as retas são paralelas. Até aí tudo bem, né? Muito tranquilo. Concorda comigo? Outra coisa é a letra C, que é o último caso. Se elas não são paralelas e elas não são reversas, elas são ditas chamadas de concorrentes. Tal como o enunciado é igual e a gente só modifica o então, tá? Então, vou pegar aqui esse então de cima. E o que acontece? Como que elas seriam concorrentes? Para que elas sejam concorrentes, ao você calcular aquele determinante, são concorrentes. Bora escrever aqui, concorrentes. Escrever 3 pontos, concorrentes. Se somente se esse conjunto, agora ele vai ser esse conjunto linearmente dependente em V3 e o conjunto gama-linha formado pelo vetor VR e VS tem que ser linearmente dependente. É LI em V3. Certo? Então isso significa dizer o que, pessoal? Significa dizer, primeira coisa, que os vetores diretores, ou seja, A1, B1, C1, A2, B2, C2, e ficar x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0, esse determinante tem que ser linearmente dependente, ou seja, tem que ser linearmente dependente, ou seja, tem que ser igual a zero, e o vetor VR menos lambda VS, que é os vetores diretores, tem que ser diferente do vetor não nulo, certo? Ou seja, tem que ser um vetor não nulo, né? Para que eles não sejam linearmente dependentes. Até aí tudo bem? O que equivale a dizer que eles são concorrentes se somente se eles são complanares, por causa aí dos vetores da base C0, e não são paralelos, que é exatamente isso. Exatamente o que temos escritos ali na direita, né? Exatamente isso é brincadeira. E isso aqui, gente, são posições relativas entre retas e retas, tá? Aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre posições relativas
entre ângulo e reta, como que a gente calcularia esses ângulos.